do Saúde Digital, um tema muito quente para a gente falar, para a gente chamar a atenção, muito pouco falado, na minha opinião, que é sobre internacionalização de negócios aqui no Brasil. Nós temos uma grande vantagem de ter um vasto mercado consumidor. O mercado brasileiro é grande e difícil o suficiente para as empresas quererem ficar só aqui. Mas talvez a gente precisa pensar mais em antecipar o processo de internacionalização das empresas brasileiras. E esse é o tema que a gente vai abordar aqui hoje. Eu tô com o Cristiano Andrade. Cristiano, obrigado pela sua presença aqui. O Cristiano, ele é head de negócios internacionais do governo britânico. Ele trabalha aqui no Brasil, cuidando e ajudando ou potencializando empresas brasileiras que querem se internacionalizar para o Reino Unido. E vamos entender um pouquinho do seu trabalho. Eu até pediria para você falar seu background, explicar direitinho a sua atividade junto ao governo britânico. E depois a gente entra nessas estratégias de negócio. Por que internacionalizar? Quando internacionalizar? Obrigado, honrado com a sua presença aqui. Bom dia, bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui participando da conversa. Sou Cristiano Andrade, eu sou diretor de investimentos e internacionalização do Department for Business and Trade do governo britânico. Esse departamento ou ministério é o que cuida das relações bilaterais no mundo e, obviamente, faz parte do time aqui no Brasil, apoiando as empresas, nesse caso, apoiando as empresas brasileiras que têm interesse de expandir, investir e se internacionalizarem para o mercado britânico. Então, existe um time aqui no Brasil que olha para essas atividades, né? Então, em essência, é o nosso trabalho. Perfeito. Como é que a gente faz? Cristiano, vamos dividir aqui em dois momentos. Vamos dividir aqui como é o seu trabalho, como que o governo britânico apoia empresas em todo o mundo. E você está aqui no capítulo Brasil, né? Representando o governo britânico aqui no Brasil para a internacionalização de empresas. E depois a gente entra nas estratégias da internacionalização em si. Conta para a gente um pouco como que funciona esse programa, esse projeto de apoiar empresas brasileiras a se internacionalizarem para o Reino Unido. Claro. Digamos assim, todo governo, todo país tem interesse de aumentar aí a relação de forma estratégica com outros países. É o caso do Brasil, é o caso do Reino Unido e de outros países. E dentro dessa perspectiva da relação bilateral comercial, o processo a ser executado, obviamente, é quando as empresas fazem negócios, elas investem, elas buscam oportunidades, né, entre fazer essa conexão bilateral entre esses dois países. Pensando nessas estratégias, cada governo olha de uma forma a incentivar e estimular para que isso aconteça. Então, aqui no Brasil, a gente tem vários setores, que tem, por exemplo, de agronegócios, que é talvez um dos setores mais pujantes e mais internacionalizados, né, do país, como outros também. No Reino Unido, existem outros setores e características que o governo britânico promove para que essa conexão global aconteça, né? E cada país, e aí é o papel do nosso time, é tentar promover essas semelhanças e sinergias que podem existir entre Brasil e Reino Unido para alguns setores, né? Então, como é que isso a gente faz? Primeira coisa que a gente tenta entender é quais são aqueles setores aqui no Brasil que podem, por algumas razões, seja pelas características, perfil de empresa, depois a gente fala mais sobre essa questão que independe de tamanho. O tamanho não é o ponto principal aqui, é mesmo o tipo de atuação. A questão da iniciativa, a estratégia que aquele grupo de empresas que está caracterizado para aquele segmento ou setor pode se conectar ou ter a capacidade de conexão com o mercado internacional, nesse caso com o Reino Unido. Vou dar um exemplo prático, né? Quando a gente fala sobre serviços financeiros, aqui no Brasil a gente tem uma estrutura ou uma infraestrutura para o setor financeiro muito bem estabelecida e desenvolvida, né? Acho que dos casos mais recentes, o Pix, né, são tecnologias que é muito características e extremamente interessantes no Brasil e que eleva essa capacidade de produção tecnológica e inovação que as empresas brasileiras têm. Em muitos casos, essa tecnologia pode ser reinterpretada para outro mercado. Então, no caso do Reino Unido, considerando que é um centro financeiro global,
a demanda por tecnologia para algumas áreas é muito alta, né, em termos de setor financeiro. Então, se você tem uma capacidade, uma competência aqui no Brasil de fintechs brasileiras que podem ser reinterpretadas de forma global, talvez olhar para o mercado britânico e estabelecer seus negócios no Reino Unido pode catapultar, vamos chamar assim, né, ajudá-las a ter essa capacidade global, essa competência de trabalhar de forma global. Então, é nessa visão que a gente desenvolve algumas estratégias setoriais, se aproxima desses setores de uma forma mais proativa. Isso não quer dizer, porém, que a gente ignora os outros setores. A gente, tecnicamente, é setor agnóstico, mas é que esses setores tendem a ter mais aderência, mais velocidade, mais sinergia e capacidade, né, para fazer essa aproximação. E é perfeito isso, porque eu queria já diferenciar aqui duas palavrinhas, talvez, só para exemplificar, né? Existe uma palavra muito falada, que é o fomento. Existe uma palavra também, que é o assistencialismo. Eu estou entendendo que o governo britânico ele vem aqui para fomentar negócios bilaterais. E é óbvio que a prerrogativa principal é que esses negócios atendam o mercado britânico, porque é o governo britânico que está aqui. E nesse papel de fomento, tem você e o seu time para ajudar essas empresas a entenderem se faz sentido, se tem sinergia com o business dessas empresas. E não, vem aqui, eu vou te dar X mil libras, ou eu vou te dar isso, aquilo, para você se estabelecer aqui no nosso país. Às vezes até pode ter isso, países que têm esses incentivos, mas não é o caso da sua área. A sua área deixa eu mostrar aqui para vocês como é o governo americano, deixa eu mostrar como são as relações, como é o mercado, vou te trazer informações, dados, pessoas, para que você possa fazer essa internacionalização e ter sucesso lá. É mais ou menos isso? Exatamente. Todo governo, né, quando a gente pensa, principalmente o governo britânico, existem centenas de programas de apoio às empresas que estão no Reino Unido. Então, como governo, que não é um ente privado, obviamente, ele não vai investir diretamente fora do Reino Unido, porque não é o papel dele, né? Então, na hora que a gente... Parece ser óbvio, mas às vezes escapa um pouco esse entendimento. Mas se a gente parte desse entendimento básico, como o governo brasileiro também, o governo brasileiro não vai investir, tecnicamente, numa empresa, né, fora do Brasil. Ela vai investir em ações que fomentam atividades a partir do Brasil para o mundo, né? Mesmo que essa operação possa acontecer fora do Brasil. É a mesma coisa do governo britânico. Então, quando a gente entende isso, e estamos falando sobre internacionalização, eu vou dar até um passo anterior para falar sobre internacionalização, que é explicar que é diferente de comércio exterior, ou seja, puramente importação e exportação, né? No processo de internacionalização da empresa, é natural que ela venda para fora, faz parte do processo. Essa venda, né, tratada como um comércio exterior, como uma exportação, esse não é um trabalho que a gente faz. Por quê? Como governo, a gente não se envolve no negócio da empresa. Não tem como, né? A empresa faz o negócio dela. Então, o nosso papel é dar visibilidade, esta vitrine de negócios de potencial que, uma vez ela entendendo, ela pode capitalizar muito mais do que se ela fosse tentar fazer sozinha. Então, o ponto de entrada para a gente, ou o ponto de referência, é a inteligência de mercado. Então, primeira coisa, a gente tenta entender a estratégia, né, numa relação com a empresa. Uma vez tendo esse entendimento, a gente tenta mostrar para ela como é que essa visão potencialmente funciona ou pode funcionar no mercado britânico. Com essa visão estruturada, existem vários caminhos. E dentre esses caminhos, pode ser que exista um programa que o governo britânico incentiva no Reino Unido e que ela, mesmo como empresa internacional, e uma vez estabelecida no Reino Unido, ela pode acessar. Então, existem caminhos, né? Então, o nosso trabalho é mostrar como é que o acesso a esses caminhos, que são vários, pode ser possível, desde uma empresa muito grande a uma empresa muito pequena. Ponto importante aí para fechar esse raciocínio.
o investimento para a expansão, como qualquer negócio, se uma empresa que está estabelecida, vamos lá, em Belo Horizonte, e decide expandir para o Brasil, ela vai investir. Ela vai investir tempo, esforço, estratégia, capacidade. Obviamente o que ela quer ela quer ter é a efetividade desse investimento para que dê o resultado da expansão que ela está buscando. É a mesma lógica. Claro que com alguns outros desafios para o mercado internacional. Então, a empresa precisa entender que... E aí é onde entra, talvez, as diferenças. Uma empresa que tem um porte menor, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de que uma empresa maior, porque tem mais, digamos, musculatura de negócios. E, consequentemente, a internacionalização pode ser mais rápida, né, comparado com uma empresa menor. Mas isso independe. Porque na nossa visão é que quanto mais a empresa consegue entender o ecossistema de negócios, regulamentação, conexão, jeito de fazer negócios, a cultura, e entender o tamanho da oportunidade, mais rápido e mais fácil, tecnicamente, pode ficar aí essa capacidade. E eu te conheci através do Pedro Marton, da IP Health, que é um exemplo desse, que foi auxiliada pelo seu time, por esse programa. Tem algum exemplo que você pode dar, se quiser citar o nome da empresa ou não, mas como que foi a atuação e como que foi a chegada lá? Claro. O que você pode falar para a gente de um exemplo prático? Eu gosto muito da história da IP Health. Eu vou falar o Pedro Marton, é uma história fantástica. Tem outras, mas acho que a dele tem alguns elementos que vale a pena revisitar e aí usar como história. Antes de chegar na história dele, falar um pouco do nosso trabalho, e focado principalmente para as empresas que são intensivos em P&D. Então, quando a gente fala muito das digital health, das health techs, empresas que estão olhando para o mercado de saúde, né, de forma geral, em geral, elas tendem a ser empresas inovadoras. Elas precisam investir em soluções que demandam bastante tecnologia, acesso a pessoas e talentos, ter uma visão relativamente diferenciada. E recursos, né? Recursos dos mais variados. Não só dinheiro mesmo, no sentido de investimentos, mas como também no acesso à tecnologia, né, para tentar melhorar aquilo que elas estão fazendo. Então, quando a gente tem isso em mente, o processo de internacionalização, se a empresa não tiver uma visão clara do que ela precisa, o processo de internacionalização pode até prejudicá-la. E aí é onde entra, talvez, o legal da história da IP Health, porque a IP Health, do Pedro, a gente conheceu o Pedro, acredito que foi num evento há alguns anos atrás. A IP Health tinha, na liderança do Pedro, tinha a intenção de crescer para fora do Brasil, muito motivado pelos clientes que eles já tinham, né? E alguns desses clientes tinham origem internacional, dentre eles no mercado britânico, que esse muitas vezes é a motivação inicial. Às vezes você já tem algum tipo de cliente que atende aqui no Brasil, mas que às vezes a decisão está na Europa, né? Está no Reino Unido, está em outro país. Isso é natural e isso cria uma motivação de dizer, poxa, já que eu estou atendendo ele aqui, por que eu não posso atender ele e outros no mercado de origem? Então, essa talvez foi uma das motivações que levou o Pedro a olhar aí o mercado britânico e buscar oportunidades lá. Iniciamos a conversa tentando entender o que ele precisava, né? Naquele momento, e como toda startup que está vivendo várias fases, então uma fase de 2 anos atrás não é a mesma fase de agora. Então a fase do início da jornada tende a ter alguns desafios que à medida que a empresa vai desenvolvendo, sendo mitigados, ela consegue ter mais capacidade. Então, a história da IP Health vai nessa direção. Conhecemos no evento, conversamos, trocamos ideias, e toda empresa que a gente conversa, a gente tenta entender quais são os objetivos e o que é que ela precisa. De novo, o nosso papel não é trazer recursos, mas inteligência. É fazer conexões, é mostrar como é que o mercado britânico, é potencializar aquele conhecimento que a empresa, porventura, já tenha, mas numa escala muito maior. Então, como a gente fala, o nosso trabalho não é feito só no Brasil, e sim no Reino Unido, através de uma rede de especialistas que, através do governo britânico, ou seja, do time aqui, pode acessar lá, e a gente faz isso de forma gratuita e confidencial para a empresa, para ajudá-la nesse processo. Isso realmente é um catalisador, né? Ele pode ser muito maior. Então, na hora que a gente começou a trabalhar com o Pedro, identificamos aí uma oportunidade
O Pedro participou de alguns eventos, dentre eles teve um evento que foi o Desafio MedTech. Esse desafio foi feito com especialistas aqui no Brasil, especialistas no Reino Unido, que lançaram ideias e sugestões do que poderiam ser feito de forma bilateral em áreas específicas entre Brasil e Reino Unido. Algumas startups conectadas aos ecossistemas aqui no Brasil participaram. A gente ranqueou as soluções que pareciam ter mais aderência. Aí não foi o Cristiano, mas especialistas do mercado brasileiro e do mercado britânico, que a gente convidou para fazer. E aí, nesse ranking, a IP Health se destacou. Ele e outra, a Slipap, da Renata. Que já passou aqui no podcast também. Slipap tem o nosso podcast. Você pode voltar aí, a nossa audiência pode voltar e conseguir alcançar esse episódio. E nesse processo, ambos, né, tanto a IP Health do Pedro, nesse caso representado pelo Pedro, e a Slipap pela Renata, a gente, durante esse processo, que foi um MedTech, né, o desafio MedTech, a gente premiou com uma experiência que a gente chama de Deep Dive no ecossistema britânico de Digital Health, das Health Techs. E levamos eles dois para passar uma semana em Londres e em Leeds, numa cidade do norte da Inglaterra, que tem um ecossistema da área de saúde muito forte, de saúde digital. E o objetivo era que eles vissem ali como é que o ambiente britânico poderia funcionar para eles. Então, eles tiveram contato com várias pessoas, especialistas, enfim, empresas, entidades, e dali despertou ainda mais ou acelerou ainda mais para a IP Health o processo de internacionalização. Pedro volta para o Brasil, ele participa de um outro programa, nesse caso é o GEP, Global Entrepreneur Program. Esse é um programa financiado pelo governo britânico que apoia a chegada das empresas internacionais no Reino Unido. Isso está aberto para todas as empresas, não só empresas e startups brasileiras. Então, é um processo seletivo global e, de novo, a IP Health se destaca. Ele é selecionado. Nesse processo de seleção, existe aí um trabalho feito por uma pessoa, que tem muita experiência de mercado, que é chamado de deal maker, e essa pessoa passa a ser uma espécie de mentor ou orientadora da empresa para a chegada no mercado britânico. E essa foi a jornada. Então, o ano passado, a decisão de transferência das atividades, de parte das atividades, né, que tinham aderência aí à estratégia da IP Health, o Pedro levou para o Reino Unido. Hoje ele mora com a família lá, ele está morando numa cidade próxima a Londres, e está construindo toda essa história de internacionalização, usando aí essa visão que ele acessou e construiu ao longo dos últimos 2 anos para tornar o negócio dele viável fora do Brasil. Perfeito. Agora, falando um pouco você compartilhar um pouco com a gente a sua experiência de momento, né? Você contou uma história aí que foi ela foi lenta, foi pensada, planejada da IP Health. Queria que você trouxesse aqui quais são as dicas assim que você dá, que quando você chega aquele candidato ali, você fala, cara, esse aqui tem um bom caminho, e quando chega outro, você fala assim, esse aqui ainda não está na hora, está mais difícil. Tem algum caminho da playbook que você pode compartilhar? Boa. Então, o nosso papel, no geral, a gente tenta, isso é importante dizer, não é, claro que a gente, pela experiência, a gente consegue identificar quais empresas podem ter mais sucesso, perdão, mais sucesso ou não. Mas não é o nosso papel estar dizendo para ela, não faz isso. O que a gente faz é trazer informação para que ela tome a decisão. O que é que a gente vê, quais são as empresas que potencialmente podem ter mais sucesso? E aí não depende, interessante, de tamanho, né? Pode ser uma startup muito no início, pode ser uma scale-up, uma empresa já um pouco maior, ou até uma empresa já estabelecida. É a capacidade que ela tem de dar atenção ao processo e a capacidade de inovação que ela tem em relação ao mercado que ela está olhando de forma internacional. Muitas vezes, a empresa brasileira, por natureza do mercado brasileiro, ela tende a olhar muito internamente. E aí, ela meio que se descola um pouco da realidade global. Então, se você... é fundamental, mesmo que você não tenha, num primeiro momento, essa ambição de se internacionalizar,
É natural para qualquer empresa estar acompanhando as inovações no mundo, pelo menos deveria, estar acompanhando as inovações que estão acontecendo no mundo. Porque é assim que você constrói competitividade, né? Então, talvez o que uma empresa faz lá fora, aqui no Brasil, pode até não fazer sentido. Mas isso não quer dizer que tal empresa, que potencialmente pode ser o teu concorrente, em algum momento entre no mercado brasileiro adaptando a tecnologia e competindo diretamente com você. Então, antes que isso aconteça, seria legal, claro, que dentro de uma lógica você consiga tentar entender como é que você transforma essa tua capacidade para outros mercados. E aí sim ter a iniciativa de fazer, porque também não adianta olhar e não fazer nada. Na hora que você materializa isso, né, essa vontade, essa ambição, é importante que você mire em alguns mercados que não é só uma questão de venda. A gente fala muito sobre isso. Vender para mercados internacionalmente, hoje você tem plataformas na internet, dependendo do tipo de serviço que você tem, que não precisa você se internacionalizar. A internacionalização ela é uma competência que a empresa deve desenvolver se ela tem uma ambição global. Então, se ela quer, de repente, não tem problema, ficar apenas no Brasil, tudo bem, pode ser que o mercado dela é só no mercado brasileiro, e assim seja. Mas se ela quer realmente expandir para um mercado e ter competitividade, pensar para fora é super importante. Então, independe de tamanho e sim mais da estratégia, da capacidade, da dedicação e da tecnologia que ela está desenvolvendo. E aí, nesse sentido, é muito importante que a empresa se prepare. Então, ela defina dentro de um passo, de uma escala de tempo, quais são os pontos, né, que a gente chama de milestones, quais são os pontos chaves que ela quer atingir como resultado para, em um ano e meio, ela experimentar, ter essa experiência de internacionalização. Aí você pode dizer, Cristiano, mas de fato isso não é para toda empresa. Não, não é. Num primeiro momento pode não ser. Mas tecnicamente isso não quer dizer que o tamanho dela impede dela iniciar esse processo. Então não é uma questão de tamanho, e sim de estratégia, pelo menos na nossa visão. Ficou claro ali no começo da sua fala que a empresa que sai melhor é aquela que se dedica mais, ou seja, ela está focando esforços em estudar esse mercado para fazer essa internacionalização. Um outro ponto que eu queria te perguntar, você já notou alguma relação com segmento? Segmento de fintech, o segmento de saúde, segmento de varejo, tende a ser ter mais sucesso quando chega nas terras britânicas? Então, tem sim. O Reino Unido é uma economia muito diversificada e que tem, digamos assim, várias áreas que podem ser conectadas ou exploradas por empresas brasileiras, né? Mas tem alguns segmentos ou setores no Brasil que nós somos muito competentes no que a gente faz, né? Eu falei aí um pouco sobre as fintechs, o setor de serviços financeiros. O Brasil é muito competente nisso. Então, tem outros setores que talvez a gente não tenha a dimensão ou o tamanho de mercado que o Reino Unido tem. Um deles, por exemplo, é o setor de ciências da vida. Então, as digital health, as health techs, né, que estão ali, são empresas que têm muita inovação para a questão de serviços digitais para a área de saúde, né, usando a inteligência artificial. Talvez a gente ainda está no estágio inicial, mas a gente tem bastante competência e conhecimento, por características que o Brasil tem. O Brasil tem e esse é um lado interessante do Brasil. Essa complexidade que a gente tem do Brasil termina refinando, em alguns casos, a nossa capacidade de produzir soluções inovadoras. Mas isso não quer dizer que essas soluções inovadoras estão prontas para um mercado global, mas a competência sim. Então, é tipo uma joia, né? Você precisa ali lapidar isso, talvez num mercado um pouco mais maduro, mais competitivo, para que aquela competência que você tem realmente brilhe, né? Realmente apareça. Então, tem setores no Brasil que têm essa aderência e que, por outro lado, o governo britânico estimula no Reino Unido. Então, vamos lá, vou dar exemplo. Serviços financeiros, que a gente falou, ciências da vida, então tudo que está envolvido aí, biotecnologia, tecnologias para a área da saúde, as digital health, as health techs, transformação energética, então, ou transição energética, né? Então, tudo que envolve a questão de descarbonização, tecnologias de descarbonização da economia,
Isso são grandes áreas que tem muita coisa. Mobilidade, inteligência artificial. Então, as aplicações que isso tem para alguns segmentos pode funcionar muito bem para o mercado britânico. E aí é onde entra o nosso trabalho. A gente não vai ter uma fórmula pronta, mas a gente vai ter informação, pelo menos a gente espera, para dividir com a empresa, obviamente para aquelas que entrarem nesse processo junto com a gente, para ajudá-las a entender como é que isso pode funcionar no mercado, para o mercado britânico. Perfeito. Queria até voltar naquele tema, para fazer um gancho aqui. Você diferenciou muito bem, né, o que é comércio exterior com internacionalização. Vou dar um exemplo. Eu sou um produtor de café. Provavelmente eu estou mais interessado no comércio exterior. Eu estou interessado em produzir aqui nas terras brasileiras e vender lá, no máximo ter uma sede lá, alguma unidade administrativa em solos britânicos, né? A internacionalização, quando você toma essa atitude e parte por esse caminho, ela, a princípio, você quer obter vantagens por estar legalizado naquele território. A principal vantagem é acesso a um mercado que você não teria se você não estivesse lá. E quando a gente fala nesses dois setores, me parece que tem uma relação muito clara, né? Dificilmente eu vou mexer numa situação tão estratégica como finanças e saúde se eu não estiver legalizado lá naquele território. Porque daqui, com um link, com alguma ação pela internet, dificilmente eu vou ter acesso ao mercado, que são mercados regulados, são mercados muito regulados. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é que no momento que você se internacionaliza e você legaliza para trabalhar lá e atuar lá, você passa a quase que funcionar como uma empresa daquele solo. E aí você pode almejar, sim, fomentos financeiros que estão disponíveis para as empresas que estão ali naquele solo. E eu queria saber se isso acontece lá. Perfeito. Perfeita construção. Pegar a primeira parte aí. Quando a gente fala de commodities, né, de produtos, o Brasil tem uma capacidade gigante, e assim a gente se destaca na economia global, de produzir, vamos falar aí de alimentos, né, de alimentar o mundo, né? E que é ótimo, maravilhoso. Isso aí não com certeza, é uma capacidade única que o Brasil tem e que a gente precisa gerenciar para ter sustentabilidade e continuidade. Mas é muito importante uma coisinha que, né, muitos economistas gostam de falar sobre valor agregado. Então, na hora que você tem um café, né, então vamos pegar algumas marcas, se a gente pensar algumas grandes marcas de café no mundo, às vezes elas não é nem produzida naquele país, é produzida na Colômbia, produzida aqui no Brasil, são empacotados e vendidos pelaquela marca, e aí o valor agregado para aquele produtor que fez todo aquele esforço, colocou num pacote, pôs na cadeia de valor ali, ganhou um outro valor porque, enfim, para aquele outro país, porque foi empacotado, né? Foi criado aquele valor agregado associado ao produto. Então, acho que a gente precisa aprender mais sobre isso. A gente já faz isso. O Brasil tem muita capacidade de fazer, mas a gente precisa fazer continuamente. A gente precisa ter essa musculatura, essa competência de fazer isso. E aí é onde entra, talvez, o processo de internacionalização. Então, vender produto não tem nenhum problema. A gente já faz isso. Mas vamos dar o próximo passo agora. Vamos agregar valor. E aí é o que você falou. Talvez, para agregar esse valor, eu preciso sentir na pele outros elementos ou desenvolver outras competências que o meu mercado ainda não me provém, né? Que não traz. Então, cada mercado tem suas características. E mercados relativamente mais desenvolvidos, onde a gente pode considerar o do mercado britânico ou do Reino Unido, que você vai ter que desenvolver outras capacidades em relação à competitividade que aqui no Brasil ainda não estão tão desenvolvidas. E aí, essa maturidade tem outros elementos. Acesso a investidores, a sofisticação de programas, a gente chama de grants, né, que são incentivos dados a programas do governo, a fundo perdido. Então, tem outras questões que aqui no Brasil tem, mas lá, pela competitividade, pelo tipo de relação global, você aprende a melhorar o que você faz.
Consequentemente, na hora que você acessa isso, estando nesse mercado, isso reverte para o teu negócio. Isso volta de uma forma mais competitiva e em escala, né? Então, esse processo de valor agregado para as empresas na internacionalização é bem importante. E aí é onde entra um grande diferencial. Por que que o Reino Unido, para algumas empresas brasileiras, pode fazer muito sentido? Que aí é a segunda parte da resposta. É a questão dos programas, principalmente. O Reino Unido ele é muito bem estabelecido a incentivos à parte de P&D, né? Então, se a empresa é muito intensiva em inovação, em pesquisa, transferência dessa inovação para o mercado, a partir da pesquisa, por exemplo, em universidades, o Reino Unido é talvez um dos centros globais para isso, né? A questão da propriedade intelectual, a proteção, né, ao que você está desenvolvendo e garantir isso, que vai ter o resultado de volta para a tua empresa. A questão de conexão global, então você está no Reino Unido e uma vez ali experimentado, validado, é muito provável você ser capaz de transferir aquilo para outros países que o Reino Unido tem relacionamento. Então, eu vou dar um exemplo prático, talvez não completo, e a gente pode depois falar mais. Tem muitos produtos brasileiros que, uma vez validados no mercado britânico, né, tendo essa experiência, eles podem ser mais facilmente vendidos para o mercado, por exemplo, Emirados Árabes ou para a Ásia, para países em que daqui do Brasil é possível, mas talvez a dificuldade seja maior. Então, você pode pensar aí numa estratégia de 4, 5 anos, onde usar esse processo de internacionalização aliado a essa tua estratégia vai criar essas competências, qualificar o teu produto e, sim, te posicionar de forma global. Perfeito. E não faz muito tempo, né, o Reino Unido ele sai da União Europeia, né, Brexit, que ficou conhecido. Eu queria te fazer duas perguntas. Até que ponto isso favorece a internacionalização de empresas para o Reino Unido? Essa é a primeira. E dois, há uma relação clara de benefício com países que têm relação próximas, que talvez foram colônias do Reino Unido. Agora, há essa relação clara de, se eu quiser ir para a Europa, estar no Reino Unido é uma ponte mais fácil do que ir daqui do Brasil? Sim, continua sendo. Vou começar do fim para o começo da resposta. Sim, continua sendo. Claro que o Brexit tem uma visão histórica recente, né, que é importante aí a gente abordar. As motivações para a execução do Brexit, em muitos casos que foram políticas, elas ficaram confusas ao longo do processo e isso, obviamente, interferiu e interfere no entendimento do que o Brexit significa na prática. Como toda decisão, tem algumas questões que elas estão sendo revisitadas e que causaram impacto, e tem outras que trazem benefícios, né, com relação a algumas questões que o Reino Unido, como economia, como uma nação, gostaria de continuar tendo. Então, vamos lá. O Brexit, na hora que ele iniciou o processo, muitas das questões que estavam sendo discutidas, que hoje estão sendo resolvidas, por exemplo, a questão de programas de parcerias entre a Europa, de universidades na Europa e universidades no Reino Unido. Isso até então não estava em alinhamento e voltou este ano a ter esse alinhamento. Então, hoje, você não tem mais essa distinção, né? Você consegue fazer coisas e pesquisas entre parcerias e universidades. Isso é um exemplo, né? Tem muitas outras coisas. Isso, na hora que isso acontece, isso se desdobra em outras grandes atividades. Existem alguns setores que são mais regulamentados, em que o Reino Unido e a Europa, e a União Europeia estão discutindo em mais detalhes. E aí sim tem algumas questões que ainda precisam ser resolvidas. Mas em linhas gerais, muitas das questões que lá atrás pareciam ser um peso, um problema, eles ou foram resolvidas ou estão em andamento para serem resolvidas. Claro que tem algumas questões. Aí talvez a questão mais, sendo muito transparente, que para a gente no Brasil não alterou em absolutamente nada, é a questão de entrada no Reino Unido. Antigamente, quando você tinha um passaporte europeu, italiano, francês, alemão,
era indiferente. Você poderia morar e viver no Reino Unido porque você tinha um passaporte europeu e como o Reino Unido fazia parte da comunidade europeia, havia um fluxo de pessoas, e vamos transformar isso em outra palavra, talentos, que fazia o processo mais interessante de transferências. Então, essa questão ela vem se consolidando, e hoje qualquer pessoa, tecnicamente brasileira ou europeu, né, do continente, para ir para o Reino Unido, vai precisar aí passar por um trâmite de visto. Ele não pode simplesmente agora mais morar no Reino Unido. Isso pode ter, numa perspectiva inicial, alguns problemas, sim, né? Porque mas, ao mesmo tempo, você consegue coordenar que outros países, que, de certa forma, como o Brasil, que tem talentos também, possam participar de igual para igual. Então, acessar hoje o Reino Unido para um brasileiro ficou tão, não vou dizer fácil, mas ficou da mesma forma que um europeu. E né? Antes não. Que antes não era. Então, dependendo de como a gente olha a questão, tem ângulos que podem ser benéficos, como tudo na vida, sim, meio sim. a meio, né? Então, assim, o Brexit, ele traz algumas questões iniciais que hoje estão sendo tratadas. Existe ainda algumas questões para alguns segmentos, mas a grande maioria de setores que trabalham com inovação, serviços, a parte digital, naturalmente já não tinha essas barreiras, né? Então, não tem essa dificuldade como antes. Perfeito. E fica claro, né, esse ponto, porque agora, por uma questão de espaço mesmo, né, de vagas, vamos dizer assim, né? Hoje um talento brasileiro, ele compete de igual para igual com um talento europeu. Exatamente. Antes, essa vaga ela já era livre para esse talento europeu. Então, essa migração, ela fica, de certo ponto, facilitada. E, sem dúvida, esse movimento de internacionalização para o Reino Unido, tendo em vista que vocês estão aqui, existe o seu setor, o setor que você lidera, né? Sem dúvida nenhuma, é um caminho para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo aqui. O nosso podcast ele alcança vários empreendedores, principalmente empreendedores de startups, mas também grandes empresas, que pode passar a pensar nessa situação e ficar bem claro que isso é um projeto, né? Esse é um projeto eu vou dizer aqui, de médio a longo prazo, e que ficou muito claro para mim que 2 ingredientes são fundamentais. O primeiro é foco nesse projeto. Eu tenho tempo suficiente para estudar e avaliar essa inteligência de mercado que vai estar disponível através do seu setor. E o segundo eu tenho que ter estratégia clara e bem definida para dar esse passo. Não deveria ser algo sem estratégia, porque os custos são altos, o investimento em tempo, ele é significativo. Mas sensacional essa abordagem, esse trabalho, né, do Reino Unido de abrir essa frente aqui no Brasil. Não conheço outros países que têm, aliás, fica até o convite, se você souber de algum outro país que tenha algo semelhante, por favor, faça chegar até mim, que eu vou fazer o convite também. E eu queria te pedir para a gente encerrar o processo, se tem uma empresa que quer saber mais, qual que é o caminho. Claro, acho que você tocou em um ponto bem importante aí. A questão do exercício que a empresa faz, né, pensando na internacionalização. Aqui no Brasil, a gente tem vários programas que apoiam a empresa que está sem saber, vamos chamar assim, de nada do processo e quer começar a pensar sobre isso. Então, você tem programas do Sebrae, você tem outras instituições aqui no Brasil que fazem esse trabalho inicial, digamos assim, semente, para apoiar a empresa. Então, e mesmo que ela não... Isso não é uma barreira, né? A questão de pensar sobre isso, ela pode pensar a partir do momento que ela começa a olhar quem são os concorrentes fora do mercado brasileiro e tentar identificar como é que essa dinâmica acontece. O nosso processo, a gente está aberto a conversar com qualquer empresa. Então, é só, literalmente, marcar um papo. A gente está em todas as redes sociais, procurar lá os sites do governo britânicos, né, para entrar em contato.
E daí a gente faz uma primeira conversa, entender, tá, me fala um pouco da tua empresa, como é que você está posicionado, quem é que você está olhando, o que é que você está buscando. E a partir dessa conversa, como a gente faz isso o tempo inteiro, a gente começa a identificar algumas questões para perguntar para a empresa como é que ela imagina que esse processo pode acontecer, qual é a visão dela, essa ambição para fazer isso acontecer. E aí a gente tenta, dentro dessa lógica, capturar essa ideia e transformar isso no que a gente chama de projeto, que é uma iniciativa para a internacionalização. E é importante dizer que isso não está escrito, a gente fala, né, escrito em pedra, ou seja, não é definitivo. A gente tenta identificar dentro dessas etapas, dessa visão, quais são as necessidades que a empresa tem, seja de conexão, de informação, enfim, de aprendizado. A gente tenta trazer essas informações. Eu falo tento porque a gente não é uma consultoria, mas como governo britânico, a gente acessa muita informação, tem muita coisa disponível. Então, com certeza, muitas dessas coisas não estão no Google, não estão ali soltas na web, perdido. Então, a gente traz essa inteligência, a empresa exercita esse processo e constrói aí as etapas que ela precisa. E, naturalmente, ela volta para a gente dizendo, Cristiano, eu identifiquei esse hub, por exemplo, lá em Cambridge, ou, sei lá, em Manchester, em alguma cidade britânica. Você pode me conectar com o pessoal? Aí, tá, mas por que você quer se conectar? O que foi que você chamou a atenção? Ah, foi isso. E aí a gente vai construindo essa lógica, e aí, através das redes que a gente tem, porque o processo não é feito aqui no Brasil e sim lá, a gente vai encaminhando a empresa e, naturalmente, isso vai se desdobrando, acontecendo. Então, fazer contato, a gente bater um papo, trocar ideias sobre o processo, definir aí algumas atividades prioritárias. Isso é gratuito, sigiloso, é confidencial. A gente trabalha com dezenas, centenas de empresas. O processo tem algumas empresas que leva 6 meses, 3 meses, 3 a 6 meses, muito rápido. Aí, às vezes, a empresa, por alguma razão, já tem uma conexão no mercado britânico e acelera o processo. Outras nem tanto. Começa literalmente do zero e pode levar um pouco mais de tempo, 1 ano, 1 ano e meio. Mas essa é a janela aí que a gente trabalha com as empresas. Sensacional. Eu vou pegar com você o link de um desses endereços e aí a gente vai pôr aqui na descrição do nosso podcast. Então, você pode consultar a descrição aqui, tanto no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, e você vai ter acesso a esse link. Vou pegar com você. Brigadão pela sua presença, honrado de tê-lo aqui. Excelente trabalho, um belo trabalho que vocês estão fazendo e sucesso. Conte com Saúde Digital para divulgar essas iniciativas. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui. Espero estar em outras oportunidades também. É isso aí, pessoal. Quero, como sempre, saber o seu feedback. Conta para mim. Me alcança aí no LinkedIn, no @Lorenzo Tomé. Escreva um comentário no YouTube. O que você achou desse episódio? O que você gostou, não gostou? Quem você gostaria de trazer para cá? Me indica um nome que eu vou atrás e a gente grava um podcast aqui com essa pessoa. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.